Eu vou fazer um vídeo falando da convergência e divergência solar. Este desenho e cálculo foi mandado pelo Vector já há bastante tempo, em que mostra o Sol, a Terra e a Lua e a convergência solar de 0,528. Então, observa aqui que do Sol sairia tangente que se prolongaria para lá e se prolongaria em sentido oposto para Terra e Lua. E observa que o Sol emite raios assim, aqui a 90 graus, aqui a 45 graus, aqui a 90 graus e aqui também a 45 graus. Então, definir essa tangente aqui, essa tangente ultrapassando a superfície do Sol, seria o mesmo que afirmar que o Sol emite raios de fonte pontual. Que raios de fonte pontual é que procedem dessa forma, ou seja, emite em várias direções, inclusive contrárias. Então, eu vou mostrar aqui também um outro desenho aqui dos raios do Sol, mas não este, é este aqui, em que os raios do Sol no desenho também se comportam como uma fonte extensa, que viriam perpendiculares à superfície do Sol, e uma fonte pontual que iluminaria nesta direção e nesta. E iluminaria para todas as direções. Então, Sol não é fonte pontual. Sol é fonte extensa que da sua superfície emite raios perpendiculares. Se fosse nesse desenho aqui, seria uma fonte pontual. Então, aqui está representada várias fontes menores, pontuais. Então, a ciência teria que admitir que Sol é, ao mesmo tempo, uma fonte pontual e extensa. Só que fonte pontual não produz penumbra e Sol produz penumbra. Como ele é esférico, ele tem obrigatoriamente que convergir e divergir. Então, quem converge e diverge produz penumbra. Mas, no entanto, para a ciência, o Sol também, o conceito de raios solares são de classificação para considerados paralelos. Considerados paralelos não produziriam penumbra e nem convergiriam e divergiriam. Eu vou mostrar aqui um vídeo, do Machado. Ai, que droga. Espera aí. Que ele mostra os raios do Sol. Espera aí. Ele mostra os raios do Sol de forma paralela. Então, o que ocorre?
Se aqui é paralelo, aqui também teria que ser. Ou seja, a sombra seria paralela. Então, se eu tenho numa esfera metade é 180 graus, do lado de cá também seria uma umbra de 180 graus. Mas a ciência afirma que no eclipse lunar a sombra, né, a umbra, é de 0,53 graus. 0,53 graus seria imperceptível aqui, em termos de ângulo. 0,53 é imperceptível. Então, é um paradoxo da ciência, né? E também a umbra deveria durar 12 horas. 12 horas, né? Dia 12 horas, noite 12 horas para equinócio. E, no entanto, a ciência afirma que essa umbra, que seria a noite, seria de 0,53 graus, o que é impossível. Então, voltando aqui a um desenho de uma esfera em que a Terra, em relação ao Sol, seria esse pontinho aqui. Então, para o cálculo da convergência e divergência, como o modelo afirma que os tamanhos são absurdamente desproporcionais, tanto é que não existe um desenho em escala comprovando esta discrepância de números, então o que ocorreria? Um objeto esférico e 0,53 graus é quase imperceptível aqui num transferidor. Então, o que ocorre? Em qualquer situação aqui, emitiria raios de 0,53 graus. Em qualquer situação aqui, então, emitiria raios em relação à Terra, que é minúscula, seria de 0,53 graus a partir do centro e não pela tangente. Porque a divergência de uma esfera é em qualquer parte dela, em qualquer, né, posição da esfera, a divergência vai ser a mesma. Eu levantei aqui. A divergência vai ser a mesma? A divergência será a mesma? Então, aqui seria a proporção de Sol e Terra. A Terra seria um pontinho aqui no centro do Sol, né? Distante, óbvio, né? Mas seria um pontinho. Então, essa divergência não pode ser calculada pela tangente, e sim pelo centro, pela extremidade aqui do Sol. Pelo centro, pela divergência a partir do centro, e não pela tangente. Pela tangente, voltando lá, né, no desenho, pela tangente, está errado, porque seria uma fonte pontual, e Sol não é fonte pontual. Seria calculada a divergência para uma Terra cá no infinito, né? Não vamos exagerar no infinito, só para modo de dizer. Para uma Terra muito distante, seria a divergência calculada a partir do centro, emitindo raio assim, assim, assim e a 90 graus. Então, não poderia esta forma de cálculo da ciência está errada
completamente errada, porque Sol é uma fonte extensa. Uma fonte extensa, ela produz sombra e penumbra. E raios paralelos não produz ângulo. É 0 grau. 0 grau não produz ângulo. 0 grau não produz penumbra. Então, este pequeno probleminha foi esquecido pela ciência. E, voltando, vamos falar sobre aspectos históricos. O Aristarco é que já difundia a ideia de, no eclipse lunar, ocorrer esta situação no eclipse lunar, em que um Sol enorme numa ponta, uma Terra menor e uma Lua menor ainda, haveria uma convergência. Só que Aristarco não conhecia a ótica. A ótica foi desenvolvida a partir de Isaac Newton, que nasceu em 1543, posterior a Copérnico. Então, Copérnico também não conhecia a ótica. Ele apenas repetiu o pensamento, de Aristarco. E Copérnico deveria conhecer o experimento de Eratóstenes, em que uma estaca fincada no solo a 90 graus, no solstício, ela faz o quê? Ela faz sombra zerada. Então, a 111 quilômetros vai dar 1 grau. Então, o Eratóstenes calculou a circunferência da Terra a partir deste cálculo. E, no entanto, ele não observou em que área da Terra isto ocorre. E hoje se sabe que em apenas 555 metros que a sombra fica de fato zerada. Então, Copérnico, conhecendo o experimento de Eratóstenes, ele deveria saber que uma forma de confirmar ou não um eclipse, um Sol, a noção de um modelo heliocêntrico, ele teria que também se basear no experimento de Eratóstenes e saber em que raio na Terra a convergência de fato se dá. E sabendo que é em 555 metros, é impossível para um Sol de 696 mil quilômetros. Então, hoje, se sabemos de todos esses detalhes, como ainda até hoje se tem essa noção de um Sol imenso fazendo sombra em 0,53 graus, sendo que eu tenho uma noite de 12 horas e um dia de 12 horas. Então, eu não tenho 0,53 graus de umbra na noite, que umbra e sombra é a mesma coisa. Então, para um modelo que afirma que os raios são considerados paralelos, é absurdo. Mesmo estando muito distante, continua sendo paralelo. Continua um raio paralelo, tem que provocar sombra
de mesmo tamanho do objeto. Se a Terra tem 40.000 quilômetros, tem que provocar uma umbra de 40.000 quilômetros. E, no entanto, a ciência calcula em 0,53, mas eu, observando o céu, eu vejo que essa umbra não corresponde a 0,53, e sim a 180 graus. Então, o modelo está todo errado. Os raios do Sol são fonte extensa, produz penumbra, porque provém de um objeto esférico. Um objeto esférico tem que convergir e divergir, não pode produzir raio paralelo, que eu já disse isso inúmeras vezes e até hoje não me entenderam. É difícil, né? É difícil admitir, né, que o modelo está errado. Então, é isto.